Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações do Corinthians. E a semana do Timão começou agitadíssima, com grandes nomes de saída do Timão. E é claro, o reforço Paul Pogba sendo falado cada vez mais nos corredores do Parque São Jorge. E nós vamos ver essas e muito mais notícias aqui do canal. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, deixe o seu like e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Corinthians é o nosso assunto a partir de agora. E parece que vai maltratar o coração do Ronaldo Giovanelli. Não, tá contratando um monte de gente. Não vai embora? Não. Vai ter gente que vai embora. Campeão dos campeões, com muita garra e luta. O ano de 2024 está acabando e o Corinthians, que nesta temporada fez 19 contratações, ainda não cravou nenhum reforço para 2025. As 9 vitórias seguidas na reta final do Brasileirão fazem a diretoria acreditar que tem o time pronto. Não tenha dúvida que para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. E para você, corintiano, pode ter certeza, a gente não vai medir esforços para isso. Por outro lado, algumas saídas pontuais. O atacante Pedro Henrique, de 34 anos, que chegou em fevereiro ao Timão, fez apenas 27 jogos e 2 gols. Sem engrenar, foi emprestado ao Ceará até o fim da temporada que vem. Outro do setor de ataque que pode sair é Pedro Raul, que chegou para fazer sombra a Yuri Alberto. 3 gols em 32 jogos. A última vez que esteve em campo foi em novembro. O jogador tem o desejo de permanecer, mas o clube não dificultaria uma saída. Sétimo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história, com 578 jogos, sendo 544 como titular. Para o lateral, 12 gols marcados. Do atual elenco, é o atleta mais antigo. E mesmo tendo renovado o contrato até o fim de 2026, Corinthians e Cruzeiro têm negociação avançada pelo empréstimo do lateral direito Fagner. Nas últimas 10 partidas do ano, Fagner só jogou 2 vezes. A pouca entrega em campo nesta temporada e o alto custo mensal pelo jogador fizeram o Timão avaliar a saída do camisa 23 e mesmo pagando metade do salário, enquanto o jogador defender a Raposa, o clube paulista entende que fará uma boa economia. A torcida ainda está na expectativa pelo francês Pogba livre no mercado e vê a especulação do nome do zagueiro Davi Luiz, dispensado pelo Flamengo, crescer pelos lados do Parque São Jorge. Tudo a esperar o início de 2025. Agora, quem terminou o ano em alta com a Fiel foi Memphis Depay, 14 jogos e 7 gols. O jogador está passando férias na África, mais precisamente em Gana, onde mantém um projeto social. Sempre rodeado de crianças. Por lá, visitou um exército ganês, pousou segurando um fuzil e recebeu placa de cumprimentos militares. Daqui a pouquinho o Ronaldo Giovanelli fala sobre essa possibilidade do Fagner deixar o Corinthians, mas antes, Fagner ir para o Cruzeiro. O Corinthians precisa aliviar o caixa, a folha salarial. O Fagner já está lá, já tem um tempo, a gente sabe que é um jogador vitorioso, que custa caro. E o Cruzeiro precisa seguir na sua reestruturação, até porque o último título que pintou para o Cruzeiro foi da Série B. Dudu já está lá, pode chegar Gabigol, o Cássio está lá. O que você acha dessa possibilidade do Fagner? Assim, eu vi ela o ano passado ela mais forte, eu diria. Porque esse ano o Corinthians está em competições que vai precisar do Fagner. O Corinthians conseguiu a Libertadores, estava fora da Copa do Brasil, estava fora da Libertadores e agora está brigando nessas competições. E precisa de um cara como o Fagner, porque a lateral tem o Mateuzinho, não se firmou ainda. Terminou o ano jogando razoavelmente bem, começou mal, terminou o ano razoavelmente bem, assim como também do outro lado o Hugo também, e o Bidu também, que foram mais ou menos. O Hugo muito mal,
Mas a verdade é que precisa desse jogador. Esse jogador não tem como... Poderia ter sido liberado junto com o Cássio naquele momento. Mas esse momento aqui, eu diria que o Corinthians necessita ainda dos trabalhos do Fagner. Mas liberar naquele momento que saiu o Cássio ia ficar uma lacuna gigante no sistema defensivo. Então, um paredão junto com um cão de guarda? Porque naquele momento estava sendo reestruturado novamente o Corinthians. O Soldado começou a contratar, começou a ir para o mercado. Só que agora você tem uma estrutura ali na lateral que necessita desse jogador. Eu acho difícil, assim, você abrir mão de uma experiência do Fagner uma competição como a Libertadores. Você não pode ir com o Mateuzinho, né? Pois é, e é uma posição carente no futebol brasileiro, né? Não é só o Corinthians que vem com essa necessidade, a própria seleção brasileira. A gente vinha falando sobre as laterais. Não tem uma peça, porque você olha rápido agora e fala, esse nome cairia bem. Eu acho que também, assim, o que o Corinthians tem que ver agora são contratações. Arana... um nome bom para vir para o Corinthians. Gosta desse nome, eu gosto desse nome, da base. Eu gosto do Bernabé também, que todo mundo está falando desse menino no mercado. E o Inter está tentando segurar também. Então, Davi Luiz nomes... te agrada na O Davi zaga. Luiz, uma defesa como a do Corinthians. Então, o Corinthians pode se fortalecer. Não deixar peças como o Fagner ir embora. Depois eu vou saber quanto do coração corintiano tá falando alto. Ronaldão, obrigado. Feliz ano novo, Feliz meu ano amigo. novo, Eu te vejo em Bebê. 2025. Se Deus quiser. E vejo vocês também em 2025. Ó, beijo grande pra vocês. Vem aí Renata Fã e todo o elenco do Jogo Aberto pra falar sobre ele. Vinícius Júnior e a sua temporada. Beijo. Essas foram as notícias aqui do canal. E como vocês viram, ainda continua, né, essa situação aí do Paul Pogba. Será que ele vem mesmo pro Corinthians? Especulações estão cada vez mais altas, né, dentro do Parque São Jorge. Os bastidores do Corinthians estão aquecidíssimos com essa notícia. Claro que se você perguntar aos jogadores, eles vão estar com uma expectativa muito grande de receber um jogador a nível Pogba no Corinthians. E é claro, você como torcedor, o que você está achando, né, das especulações e notícias que a cada dia ficam mais e mais firmes com essa situação. Claro que nós também temos que ver as situações de jogadores como o do Fagner, que é um dos jogadores mais antigos, esteve ali na época de ouro do Corinthians em 2012, quando conquistou o Mundial, e é um dos últimos, né, restantes aí do time, pois o Cássio, que estava junto naquela época também, já foi, e agora o Fagner está indo. Nós sabemos, o time ele precisa se manter num ritmo e o ritmo de cada jogador vai diminuindo com o passar do tempo. O Fagner já é um jogador com idade, o auge dele talvez já tenha passado. Claro que quando o jogador ele se especializa mais e mais, continua ali tentando e continua treinando, né, o seu nível demora a diminuir, mas nós já vemos aí uma queda. Entendeu, Pedro? E nós já vemos aí uma queda, né, no jogo mesmo do Fagner, nós vemos aí uma diminuição, mas claro que nós temos que olhar também o lado técnico do time inteiro, pois o Fagner era um grande lateral e essa vaga dele, né, não pode ficar ali com buraco. Precisa realmente ter alguém ali no lugar dele, mas o Corinthians sabe o que está fazendo. Mas é claro que nós contamos com a sua opinião, com a opinião do Ronaldo Giovanelli e os demais. E aqui, essa foi a minha opinião. E eu gostaria de saber a sua quanto a isso. Sua expectativa sobre o Paul Pogba, claro, a sua opinião sobre essa saída aí do Fagner. Está certo ou está errado mandar embora um jogador do nível do Fagner no momento como esse? Pois como o Ronaldo Giovanelli, ele já disse, né, o Fagner talvez poderia ter saído quando a situação do Corinthians era um pouco mais grave. Lá no início, né, do ano, talvez ali na metade, quando o Cássio saiu, quando a situação financeira do Corinthians não estava boa. Mas agora o Corinthians vai chegar em campeonatos, né? Títulos que podem vir para o Corinthians com o elenco que tem e, claro, né, a situação financeira do Corinthians sempre melhorando. Mas gostaria de saber a sua opinião. Então deixe nos comentários. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe também o seu like se você gostou das notícias que eu trouxe aqui no canal. E é claro, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias que virão em 2025. Mais uma vez, muito obrigado a todos e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!